A nossa insistência pode ser Deus nos conduzindo o propósito que Ele tem para nós. O único rugido que devemos respeitar é o rugido do leão da tribo de Judá, Jesus, e mais ninguém. A força do Senhor que habita em nós é muito superior. Quando vencemos uma batalha, não devemos voltar para ver o estado daqueles que derrotamos. Eu entendo com isso que quando olhamos para trás, corremos o risco de ser seduzidos por algo doce. Não é porque vencemos uma batalha que vamos vencer todas. E não quando nos pomos em risco desnecessariamente. De novo, precisamos ter cuidado com as nossas atitudes. A nossa irresponsabilidade pode se voltar contra nós na forma de chantagem emocional, de perturbação da nossa paz e até traição. Se você fizer uma retrospectiva, você vai entender que essa situação que para você deu errado, na verdade deu muito certo. Se Deus te conduziu, é porque alguma coisa de bom estava sendo feita. Quando ouvimos falar de Sansão, a primeira coisa que vem à nossa mente é Dalila. Só que o texto que vamos meditar hoje é uma outra mulher que veio antes de Dalila. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consiga essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Às vezes, alguns desejos nossos parecem teimosia, birra infantil, eu quero, mas pode ter algo mais por trás disso. Quantas pessoas nos questionam se não deveríamos seguir outra direção, insistimos que não. Muitas vezes nem sabemos por que queremos isso, mas só sabemos que queremos. A nossa insistência pode ser Deus nos conduzindo o propósito que Ele tem para nós e para outras pessoas nos usando. É mais comum o oposto. Sabermos o que Deus quer para nós e pela nossa limitação humana não queremos. E depois acabamos cedendo por obediência a Ele. Nesses momentos precisamos buscar de Deus discernimento para saber se a nossa insistência vem de Deus ou se vem de nós mesmos. Se for de nós mesmos, precisamos combater porque pode nos levar para o mau caminho. Mas se for de Deus, precisamos ficar atentos para nos mantermos no caminho e não olharmos para direções erradas. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse o cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelha e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Quando estamos seguindo os planos de Deus, sempre vão surgir obstáculos. Quanto maior forem os planos do Senhor, maior serão as dificuldades. O texto diz que surgiu um leão forte. Leão por si só já é forte. O fato de enfatizar a força do leão provavelmente era um leão que saía do convencional. O texto ainda diz que o leão apareceu rugindo. Quando o leão ruge, primeiramente é para demarcar território, dizer que aquele lugar quem manda é ele. Quando estamos no caminho certo, aparecem opositores rugindo, querendo dizer que naquela área quem manda são eles. Porém, é Deus que está nos guiando. O único rugido que devemos respeitar é o rugido do leão da tribo de Judá, Jesus, e mais ninguém. Se estamos seguindo os planos de Deus, não importa quão forte seja quem venha contra nós. A força do Senhor que habita em nós é muito superior. Sansão não rasgou o leão com as mãos porque fisicamente era mais forte. Ele conseguiu isso porque o Espírito do Senhor estava com ele. Talvez por ter sido usado por Deus poderosamente, Sansão brincava com perigo. Quando vencemos uma batalha, não devemos voltar para ver o estado daqueles que derrotamos.
O máximo que podemos fazer é orar por eles. Sansão não só foi ver o cadáver do leão, como pegou o mel que estava sobre ele e ainda repartiu com seus pais. O texto diz que Sansão saiu do caminho para ver o cadáver. Será que em alguns momentos da nossa vida a gente também não já fez a mesma coisa ou até que estamos nesse momento fazendo, saindo do caminho que Deus quer que mantenhamos somente por curiosidade ou sentimento mórbido de ver o estrago feito? Eu entendo com isso que quando olhamos para trás, corremos o risco de ser seduzidos por algo doce, algo que não deveríamos nos aproximar, muito menos saborear. Não é porque vencemos uma batalha que vamos vencer todas. O Senhor está conosco quando estamos no centro da vontade dele e não quando nos pomos em risco desnecessariamente. Além disso, Sansão estava infringindo o que a Bíblia recomenda no Velho Testamento, tempo em que Sansão vivia. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou de animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes, qualquer passo em falso podemos cair. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhes Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. Ainda que Deus estivesse usando essa situação para destruir os filisteus, isso me remete do quanto precisamos vigiar. Precisamos estar atentos não somente do que vem contra nós, mas também do que vem de nós mesmos. Nossas brincadeiras inofensivas, nossas conversas inofensivas, nossas companhias inofensivas. Não é porque estamos no centro da vontade de Deus que podemos agir irresponsavelmente como se nada pudesse nos atingir. Pelo contrário, aí é que precisamos tomar mais cuidado com as nossas atitudes para não abrir brecha, pois estamos sendo visados. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Vocês nos convidou para nos roubar. Quando o inimigo não consegue nos atingir, pode tentar atingir as pessoas mais próximas. De novo, precisamos ter cuidado com as nossas atitudes. Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem ao meu pai e à minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. A nossa irresponsabilidade pode se voltar contra nós na forma de chantagem emocional, de perturbação da nossa paz e até traição. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão lhe disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. A mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Será que já te ocorreu isso? De querer algo que você não deveria querer e que não entendia o porquê? Deus usou esse casamento para atingir seus objetivos, mas não significava que Sansão ia ficar com a mulher filisteia. Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida não para que se mantenha na nossa vida por muito tempo, mas que de alguma forma a nossa vida impacte a vida delas. Mesmo que ele tenha se feito presente o tempo todo, foi apenas um meio de alcançar algo mais, não para se concretizar.
Você precisa ficar atenta para que quando Deus tirar essas pessoas da sua vida, você não insista que Ele as mantenha. Não adianta, Ele sabe até quando você pode conviver com elas. Passou disso, só vai te trazer problemas. Você já deve ter se perguntado por que determinada situação não se concretizou na sua vida. Se Deus estava te conduzindo desde o início, se você estava em obediência a Ele. Eu entendo que Deus usa determinadas situações como um meio e não como um fim. Se você parar para pensar nessa situação que você viveu, que não se concretizou, muita coisa mudou na sua vida, você foi transformada, pessoas que conviveram com você foram transformadas. Se você fizer uma retrospectiva, você vai entender que essa situação que para você deu errado, na verdade, deu muito certo. O importante é você entender que se você estava fazendo a vontade de Deus, algum resultado vai dar. Precisamos entender que o mais importante é fazer a vontade de Deus, independente se vamos ver o resultado ou não. Se Deus te conduziu, é porque alguma coisa de bom estava sendo feita. E para terminar, a minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que consigamos discernir quando é Deus agindo e quando é meramente a nossa insistência. Que possamos estar atentos no caminho que devemos seguir e não desviemos dele para olhar coisas erradas. E mais uma vez que possamos compreender que o mais importante é estarmos no centro da vontade de Deus, independente do resultado.